E aí, Titi na área! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Thiago Almeida e esse é o nosso canal de busca diária por conhecimento, entendimento, reflexão, busca diária por sabedoria. E também é um canal onde nós fazemos o compartilhamento, daquilo que nós estamos lendo, entendendo, buscando, compreendendo. Aquilo que eu uso para mim é o que eu estou transmitindo também para vocês. Hoje é o dia 29 de janeiro de 2023, então nós vamos ler aquele nosso devocional diário, maná diário, pão diário, né? E nós vamos começar hoje então com a leitura do texto da página 29. Antes disso, esse canal também é seu, então puxa a cadeira aí, senta, relaxa, fique à vontade, porque o nosso bate-papo já vai começar. É isso aí. Então a leitura hoje vai na página 29 de janeiro, e o título do nosso texto de hoje é União. União é o título. O versículo bíblico aqui a ser estudado é: acima de tudo, revistam-se no amor, que é o elo perfeito. É o elo de ligação perfeito. Qual que é? É o amor. O texto diz assim: você sabe o que aconteceu no mundo nos séculos depois do dilúvio? Noé e sua família estabeleceram-se, e cada filho em uma determinada região, e os seus descendentes espalharam-se na terra. Os povos voltaram a afastar-se de Deus, a exemplo daqueles destruídos no dilúvio. Como indica nosso texto, uniram-se em torno de um alvo. Uniram-se em torno de um alvo. A construção de uma torre para ganhar fama e unir o povo. Desta vez, Deus interferiu de outro jeito. O meio mais fácil seria confundir a língua única, que falavam para que ninguém mais conseguisse se comunicar. Assim, o grandioso plano de construir uma torre fracassou e todos se dispersaram novamente. As famílias desenvolveram-se em etnias separadas, cada qual com seu idioma. Isso continua até hoje. Embora a humanidade nunca se tenha conformado com isso, há 3.000 anos o rei Davi já observou que os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram contra eles. Atualmente também há no mundo movimentos que tentam unir os povos e, com as atuais facilidades de comunicação, alcançar objetivos puramente humanos sem consultar Deus. Satanás, o arqui-inimigo de Deus, faz de tudo para confundir os povos e, segundo o Apocalipse, ainda acabará por promover uma união mundial à força. Por exemplo, porém ainda vivemos na era da graça. Deus enviou seu Filho para restaurar a comunhão dos homens com Ele, entre si por meio da sua vida. Morte e ressurreição. Jesus intercedeu diante de Deus especificamente por esta união, não mais por meio de um esforço comum, com os descendentes de Noé, nem por imposição, como prevê o Apocalipse, mas pelo amor de Cristo, conforme diz o versículo em destaque. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Para isso é necessário que em todo lugar as pessoas se arrependam, crendo em Cristo como restaurador da vida e da união. Agora faça sua parte em viver para Cristo, a fim de ganhar alguém também para Ele. Então, o bem que você conseguir para você, não fica só para você, você também leva para o próximo, para o teu irmão, compartilha, transborda, né? Conclusão, moral da história, o que nós aprendemos com o texto. União por esforço é frágil. União à força fere e mata. União pelo amor de Cristo é fonte de contentamento. Deixa eu só ligar a fonte de energia aqui porque vai cair. Só um segundo.
E vamos lá. Muito bem. Sempre quando acontece isso, é para me lembrar que o perfeccionismo, né, nunca levou ninguém a lugar nenhum. Então, melhor é o feito do que perfeito. Tá feito, melhor do que perfeito. Se eu fosse querer isso aqui perfeito, eu teria que acabar a gravação e recomeçar tudo de novo. Não, tá perfeito do jeito que está feito. Tudo bem? Mais um código para pensar aí. Melhor feito do que perfeito. Perfeito é idealização, está só na mente. Nada vai ser perfeito. Nada. Sempre vai ter algo para melhorar. Faça, analise, conserte o erro e na próxima faça melhor. Esse é o segredo. Não queira fazer perfeito da primeira vez. A perfeição é uma construção, é uma evolução. Voltando então ao nosso tema, o tema do dia fala aí de união. E fala de várias maneiras, né, de várias formas de união, de várias maneiras de conseguir a união, de várias maneiras tentadas de conseguir união. União por força, união em torno de um propósito, união, fala da Torre de Babel, né, a união de pessoas, de tribos diferentes, com conceitos diferentes, com mentalidades diferentes, com propósitos diferentes. Deu um propósito único para aquele povo, falou, vamos construir a torre. União. Uniu as pessoas em torno de um propósito em comum, de um alvo. União por meio da força, união por meio do poder, da determinação. União por meio da influência, união por meio do poder da oratória de alguém, do poder de convencimento, né? União por... Fala até da união por um rei, né? Embaixo de um reinado, de uma autoridade. União por autoridade. A união, ela sempre encontrará um problema. E ela não... A conta não fecha. A conta não fecha, porque são pessoas diferentes, com experiências diferentes, que vêm de tribos diferentes, que têm linguagens diferentes. E linguagem eu não digo da língua falada, do português, do inglês, do espanhol, do mandarim, ou seja lá do que for. A linguagem é como ela entende, como ela vê o mundo, como ela interpreta o mundo e como ela se comunica com esse mundo que ela percebe, que ela vive. E isso é muito íntimo, é muito particular de cada um. E um exemplo, né, dessa questão da união, que ela não dá certo, que ela acaba por não funcionar, que lá na frente, quando houver uma rachadura, cada um vai para o seu lado, como aconteceu na Torre de Babel. A falta de linguagem, a falta de entendimento, ou seja, um falando, o outro não conseguia entender. O outro explicando, o outro também não conseguia entender, porque o mapa de mundo das pessoas é diferente. União. Imaginem só essa imagem. Um dono de terra, ele quer mandar algumas laranjas para um supermercado X. E ele então vai no seu pomar e colhe as laranjas. Colhe. Seleciona as mais bonitas, né? As que estão maduras. Ele olha para elas, bonita. Madura, bonita. Bonita. Madurinha, bonita. Bonita. Junta todas as laranjas dentro de um saco. E fala assim, laranjas, a partir de agora vocês têm um propósito. O propósito de vocês é chegar no mercado X. É esse o seu propósito, é essa a sua missão, é esse o seu alvo, tá? Todas vocês têm que chegar juntas no mercado X.
Tudo bem? E ele pega esse saco, então, para não acontecer delas fugirem desse propósito, à força, debaixo do mando, debaixo da persuasão, debaixo da determinação, ele amarra esse saco com um laço muito forte, com uma corda muito forte. E entrega para um servo seu, para um empregado seu, para que esse, então, leve o saco de laranja até o mercado. Esse servo coloca o saco de laranja nas costas e sai caminhando para o mercado. Acontece que no meio do caminho, esse saco ele sofre um solavanco e ele rasga. E quando esse saco rasga, as laranjas caem todas juntas, cumprindo a determinação, todas juntas. E cada um vai para um lado, se espalham. E porventura, aquele empregado tenta catar uma, duas, três laranjas, e as outras foram barroca abaixo, foram despenhadeiro abaixo. E ele ficou ali com 2 ou 3 laranjas que ele conseguiu catar com as suas mãos. 4 laranjas, 2 laranjas cada mão, que ele conseguiu salvar. E ele chega no mercado. X com as 4 laranjas. Olha, o que eu consegui trazer daquelas laranjas foi isso aqui. Essas 4 laranjas. Então, porventura, aquelas laranjas cumpriram o propósito, que era a união, chegarem juntas ao mercado? Não, não cumpriram. Chegaram 4 laranjas. 4 laranjas venceram. As outras todas do saco se perderam pelo caminho. Não cumpriram. O rasgo no saco é os problemas da vida, é os solavancos da vida. E a vida sempre vai nos chacoalhar. A vida sempre vai trazer os imprevistos. A vida sempre vai trazer os dissabores. Nós temos que aprender a contornar esses imprevistos. A gente tem que aprender a lidar com esses imprevistos, burlar, saltar por cima e continuar o caminho. Mas então vejamos, a união é isso daí. É você pegar laranjas diferentes, escolhidas sim, né, pela beleza, pela aparência, pela cor da casca, e você coloca elas escolhidas, as melhores, segundo a tua visão, amarra debaixo de uma lei, de uma regra e aperta. Aperta, força, determinação. Está aqui o saco de laranja. Nós temos união. O primeiro solavanco, o saco rasga e cada laranja vai para o seu lugar. Aí esse mesmo dono de terra fala, as laranjas tinham que ter chegado juntas lá. Eu vou fazer diferente agora. Ele pega as laranjas do pé, escolhe as mais bonitas, por aparência, escolheu um saco de laranja. Mas aí ele fala, agora eu vou forçar vocês a chegarem unidas lá, porque vocês têm essa missão, tem que chegar todas, nenhuma pode se perder. Então ele pega a primeira laranja, fala, laranja, a única forma de você ter união com essa sua laranja irmã aqui, só tem uma forma, é que vocês tenham unidade. Então a união já não será mais união, será unidade. Pega uma laranja, corta no meio, abre, e ele olha o seu interior. O que tem no interior daquela laranja? É doce ou é amarga? Está podre? Como é que está o interior? O conteúdo, como é o conteúdo? Experimenta, né? A primeira experimentação era visual. Experimenta como é que está aquilo. O cheiro, o sabor, o aspecto visual. Essa aqui está amarga. Essa não vai. Para o suco. Pega uma outra laranja, abre, olha. Essa tá podre. Parecia que estava boa, mas está podre. Essa também não vai. Pega outra laranja, abre. Essa está azeda. Essa não pode fazer parte do suco. Vai estragar todo o suco. Porque ele olhou o conteúdo. Pega outra laranja com aspecto bonito. Abre. Essa está perfeita. Ela vai para o suco. Então ele espreme. Ele exerce uma força, ele exerce uma pressão. Aquela laranja é passada por uma provação muito difícil. E
pela provação, ela libera um caldo. Esse caldo é o aprendizado. Pega outra laranja, aperta, sai o caldo. Pega outra laranja, verifica o conteúdo, essa vai. Pega outra laranja, essa não vai, essa vai, essa não vai, essa vai, essa não vai. Depois de todos os conteúdos averiguados, ele tem um suco. E esse suco ele contém a essência de todas as laranjas. E esse suco ele está misturado. E para garantir ainda, ele pega um liquidificador e bate todo esse suco, mistura, até que todo o suco esteja misturado. Então ele pega esse vaso, tampa, bem tampado, e entrega na mão do seu servo, do seu empregado, e diz: olha, leva esse suco lá então para o mercado. E o empregado sai no caminho. Porém, no meio do caminho, de novo, perto daquela montanha, perto daquele penhasco, daquele despenhadeiro, com aquela vasilha, com aquele vaso nas costas, a vida lhe dá um solavanco e o vaso cai. E quando o vaso cai, ele se quebra. Quando o vaso se quebra, o líquido se esvai. Porém, acontece uma coisa. Quando o líquido cai e se esparrama, as laranjas correm todas juntas. Elas não conseguem se separar, cada uma laranja para um lugar. Aonde quer que o líquido for, as laranjas estarão juntas. Não há separação. É unidade. Tornaram-se, então, uma laranja. Por que a união nunca deu certo e não dá certo? Ela acaba dando errado. Porque a união é cada um com a sua cabeça, com o seu propósito, com o seu mapa de mundo, puxando para o seu lado ou para o lado que acredita. Em uma hora isso vai romper. Mesmo que estejam debaixo de uma ordem, debaixo de uma lei, debaixo de um poder, debaixo de uma força que comprimem todos juntos. Uma hora a vida balança, dá um solavanco, e isso vai se romper, e vai cada um para o seu lado. Porque estão lutando contra o saco, a trama do saco, já estão ali lutando contra a trama do saco, pela liberdade. E quando então esse saco ele rompe, cada um vai para o seu lado. É um segredo muito poderoso aí. Agora, quando o suco derrama, todas as laranjas correm juntas. E se porventura sobrar uma gota do suco dentro do vaso, e esse empregado chegar com o vaso quebrado, com uma gota dentro, e disser para o dono do mercado: olha, eu tinha uma missão, entregar todas as laranjas juntas aqui. A vida balançou, a vida quebrou o vaso e derramou. Mas ficou aqui uma gota. Estão aqui todas as laranjas juntas, nessa gota. O propósito foi cumprido. Então, quando tem união, não há divisão. Quando tem unidade, não há divisão. Quando tem unidade, um chegando, todos chegam. Um atingindo o objetivo, todos atingem. Então, quando tem unidade, não tem ciúme, não tem soberba. Quando tem unidade, né, a unidade, o texto fala, né, que nós lemos, ele fala que a união ela só dá certo se ela for no amor de Jesus Cristo. E quando nós paramos para pensar, o amor de Jesus Cristo, Deus é amor. Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Jesus Cristo também é colocado na Bíblia como a sabedoria. Quando nós começamos a prestar um pouquinho mais de atenção, nós percebemos que o amor de Jesus Cristo, Deus é amor, e Jesus Cristo dizia que sejam um em mim, assim como eu sou um no Pai. Sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Não há separação, é unidade. Seja um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Seja um em amor comigo, não por lei, mas pela graça. E a graça é misericórdia dada, é um favor imerecido. Seja um comigo, assim como eu sou um com o Pai. É o amor falando. E quando a união ela se dá em volta do amor, não há divisão, não há separação. Você vai fazer uma sociedade, você vai montar uma empresa, você vai buscar um relacionamento, você vai
fazer o que quer que seja, um network que seja. Leva o exemplo das laranjas. Nunca faça alianças com base em união de propósitos, união. A união vai acabar dando errado lá na frente. Faça as suas alianças apontando para uma unidade, e a unidade é em amor. Então, leve a lição da laranja, abra essa união que você quer, observe o interior. Essa pessoa que eu vou me juntar, essa pessoa que eu vou fazer uma sociedade, essa pessoa que eu vou me conectar para fazer um network, olhe o interior, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela tem dentro do seu coração. Está escrito na palavra que aquilo do que está o coração cheio, a boca, ela transborda, ela fala. Então observe o que essa pessoa fala. Você vai saber o que o coração dela tem. Qual é o assunto predileto dela. Quando estão sentados lá assim, meio que como quem não quer nada, o que ela está falando, o que ela está transbordando. É o coração dela que está cheio daquilo. O que ela está transbordando é o que a mente dela está pensando. O que é que ela está pensando? Muitas das vezes a pessoa não fala, não transborda, usa máscara, né? Olha para os comportamentos dela. Quais são os comportamentos? Os comportamentos, eles advêm do pensamento e do sentimento. Qual é o comportamento que ela apresenta? Você está olhando o conteúdo. Isso é sabedoria, é observação. Observa o conteúdo. Qual é o comportamento que ela apresenta? Fala muito do que é o sentimento, do que é os pensamentos dessa pessoa. Fala muito da alma dessa pessoa, dos comportamentos. A pessoa pode mascarar o comportamento? Pode. Pode sim. A pessoa pode mascarar o que fala e como se comporta por um certo período de tempo. Então, se a pessoa quer te convencer a fazer alguma coisa, né, a fechar uma sociedade, a fazer uma conexão, uma união ali, né, na inteligência, na persuasão, a pessoa quer forçar uma união. Então, ela vai na inteligência, na persuasão, na força, na vontade, né? Não, eu quero, eu tenho vontade, eu vou fazer acontecer. Na persuasão, eu vou convencer ele a fazer. Então, eu vou me adaptar aqui, eu vou me portar dessa forma que vai dar tudo certo. Observe uma coisa, o resultado. Aí o resultado não dá para fingir, não dá para adaptar. O resultado que ela tem, olha para os resultados que essa pessoa tem tido na vida. Faça perguntas. Faça perguntas e olhe para o resultado. Ela pode modelar o que está falando, ela pode modelar como está se comportando, mas o resultado é fato, é palpável. Dá para você ver, dá para você pesar, dá para você tocar no resultado. Olha para o resultado, esse resultado vai dizer que essa pessoa pensa, sente e age de uma certa maneira compulsivamente, ou seja, ao longo do tempo ela vem pensando, sentindo e agindo de uma maneira para ter o resultado que ela tem hoje e ela apresenta esse resultado. Investigue o interior das pessoas. E aí você vai conseguir olhar para aquilo e dizer, com isto dá para fazer uma unidade. Porque isto que tem aqui dentro, que eu estou vendo, que eu estou apalpando, que eu estou sentindo, que eu estou ouvindo, que eu estou sentindo, isto é compatível com o que tem aqui dentro. Então dá para fazer uma unidade, dá para pôr isso no liquidificador, bater tudo junto. E a partir daqui, então, em amor, porque os valores dessa pessoa é igual aos meus valores. As crenças dessa pessoa são iguais às minhas crenças. O que é caro para essa pessoa é o que é caro para mim. O que é inegociável para mim também é inegociável para essa pessoa. Então, o conteúdo desta pessoa, não a casca, não a aparência, mas o conteúdo dessa pessoa é igual ao meu conteúdo. E se o conteúdo é igual ao meu conteúdo, nós podemos fazer uma unidade.
Mas não esqueça, a unidade ela é em Cristo. Então, uma unidade em Cristo, uma unidade em amor, aí sim. Esta unidade em amor, no amor que dá a vida pelo outro. O amor de Jesus Cristo, ele chegou ao ponto de dar a própria vida dele para que nós tivéssemos vida. Então, esse amor é o amor do qual eu vos falo. Se tiver essa unidade em amor, esse amor que dá até a própria vida em prol do outro, o que é que pode separar isso? Entende? Se torna uma coisa só e não se quebra e não se separa. Dá para levar isso para a nossa vida. A partir de hoje, as amizades, as conversações, as sociedades, os projetos, unidade. Vai procurar alguém para fazer parte de um projeto? Unidade e não união. Perfeito? Bom, acho que foi isso aqui então o nosso bate-papo de hoje. Foi muito bom, foi muito interessante. E tinha até preparado aqui um texto que falava da caridade, porque nós falamos de amor, né? Então, o texto da caridade. Eu vou até fazer a leitura do texto. É um texto de Coríntios, só abrir aqui. O texto é Coríntios 13, né? Tá aqui. Coríntios 13. Ele fala então do amor. Algumas Bíblias, depende da tradução, ela troca a palavra amor pela palavra caridade. A caridade e o amor, né, é o verdadeiro amor. Então, quando nós lemos o amor, não é o amor de um homem para uma mulher, né? É o amor, o verdadeiro amor. É o amor ágape, né? É o amor de Deus. E aí é o amor de Jesus, que dá a vida, que doa a vida pelo próximo, pelo outro. Amor é doação. E vamos lá então, Coríntios 13, fazer uma rápida leitura. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Aí ele começa a falar o que é o amor. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Mas então, quando vier o que é perfeito, quando vier o amor, veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três são os principais, são os maiores, mas o maior deste é o amor. Então, o amor, tudo que for feito em amor, por amor e com amor, vai dar certo. Tudo que for feito na força do braço, na força de vontade, tudo que for feito união em torno de um propósito, sem avaliar o conteúdo,
tem chance de dar errado. Encontrei isso na web. O que o Google está falando aqui? Então é isso aí. Gálatas, lembrando ainda Gálatas 5, né? Fala assim que o amor nos libertou, e nos libertou foi para a liberdade. Jesus Cristo nos libertou. E ele nos libertou foi para a liberdade, para sermos livres. E diz assim, para nós vigiarmos e trabalharmos para nunca, nunca mais nos sujeitarmos à condição de sermos escravos novamente. Né? Então, o amor, ele nos chamou para sermos livres. O amor não aprisiona, não é soberbo, não trata com leviandade, não é egoísta. Então, trabalhemos para sermos livres, para continuarmos livres. E tenhamos o que tivermos, nunca devemos permitir que as coisas nos tenham. Nós podemos ter quaisquer coisas, mas essas coisas não podem nos ter. Então, aonde quer que os nossos olhos estejam, lá está o nosso coração, lá está a nossa mente, lá está o nosso propósito, lá está o nosso alvo, é para lá que nós caminhamos. Então, tudo aquilo que hoje chama a sua atenção e que você põe os seus olhos, toma cuidado. Isso pode estar te dominando. E se isso está te dominando, isso te faz escravo. E se isso te faz escravo, você não é livre. E se você não é livre, você não cumpre esse preceito de que Jesus te chamou para ser livre. O amor te chamou para ser livre. Então não permita que nada te escravize. Não permita que nada tire a sua liberdade. E a sua liberdade, você pode olhar ela do aspecto de várias áreas da sua vida. Liberdade financeira, o que é que tem te limitado? Emocional, relacionamentos, estudo, trabalho. O que é que está te limitando? O que é que está te prendendo? Relacionamento, networking. Não deixe que nada te prenda, não deixe que nada te limite. Posses, coisas. Foi para a liberdade que ele te chamou. Não permita ser limitado, ser preso por nada. Tá legal? Esse foi então a nossa reflexão, o nosso pensamento, a nossa meditação do Maná Diário. Vamos pôr em prática, vamos agir, vamos trabalhar, vamos buscar. Né? Além do conhecimento, vamos buscar a ação. E agindo, vamos buscar a constância. O resultado só vem pela constância. Cada dia que a gente estuda um termo, um versículo, a gente pensa, reflete. E somente a reflexão sem a ação acaba que não produz fruto. Da mesma forma que a fé sem obras é morta, o conhecimento sem ação também é morto, não serve para nada. Perfeito? Bom, é isso aí. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí. Vamos aplicar, vamos agir, vamos trabalhar, né? E Deus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, conforme Ele quiser. Tchau, tchau.